Boa noite a todos, todas, presentes, internautas que nos acompanham também pelo YouTube, Facebook, pela CRA RJ Play e pela rádio ADM RJ. Bem-vindas e bem-vindos à 5ª Mostra Científica de Administração do CRA RJ, na categoria profissional. A primeira Mostra Científica de Administração do CRA RJ foi promovida no ano de 2013. Em 2018, na sua 5ª edição, a Mostra Científica de Administração do CRA RJ manteve inscrições abertas entre os dias 2 e 26 de julho. Os 3 primeiros colocados na categoria profissional e estudante receberam as premiações durante o 26º Encontro Brasileiro de Administração, que foi realizado entre os dias 6 e 8 de agosto na Bolsa do Rio. Hoje, as vencedoras nos brindam com a apresentação de seus artigos científicos. Antes, representando o presidente do CRA RJ, administrador Leocir Dalpai, convidamos ao palco a administradora e conselheira do CRA RJ, a administradora Mara Biasi, que também dará as boas-vindas às vencedoras e demais participantes. Obrigada, boa tarde, ou boa noite já a todos e a todas, aos que nos assistem pela televisão e pela rádio. Sejam muito bem-vindos e gostamos muito do apoio que vocês nos dão e da resposta que dão às nossas iniciativas. Hoje é um dia muito especial, eu estou aqui representando o nosso presidente, o professor Leocir, que não pôde vir, mas eu, como conselheiro, estou aqui representando, dando as boas-vindas às premiadas e dando as boas-vindas também aos demais presentes e a todos vocês que estão nos assistindo. Eu espero que aproveitem bastante o que vão ouvir aqui, não só pela qualidade dos trabalhos que vão ser apresentados, mas principalmente pelo que ele significa. O CRA é um instrumento de divulgação do produto de cada um de nós mesmos, administradores, no nosso trabalho e na nossa vida acadêmica. Então, nós temos que agradecer a essas premiadas a demonstração de que, mesmo trabalhando arduamente, conseguem produzir trabalhos científicos que vão nos ajudar a produzir novos materiais e a difundir o nosso trabalho. Meus parabéns especiais a vocês e muito obrigada por essa demonstração de disciplina, de empenho e de qualidade no trabalho. Não quero falar mais, quero passar a palavra a elas e dar os parabéns a todos que estão nos assistindo pela oportunidade de crescer um pouco mais na nossa profissão. Uma boa tarde de trabalho para todos. Temos o prazer de chamar ao palco a profissional premiada em 3º lugar, a administradora Carla Avelar Cerqueira, para a apresentação do artigo A Gestão Feminina em uma Instituição de Ensino Superior Privada, o caso Unifeso. Por gentileza. Obrigada. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito feliz de estar podendo apresentar esse trabalho. É um trabalho que eu venho trabalhando nele há mais de um ano, né, junto à minha orientadora e toda a minha equipe de pesquisa. E aí a gente vai conversar um pouco, né, na verdade, sobre o que tem sido esse trabalho, como ele tem sido executado e quais são os próximos passos. Né? O trabalho se intitula Gestão Feminina em uma Instituição de Ensino Superior Privada, o caso Unifeso, e se enquadrou no tema Estratégia, Inovação e Competitividade, a reinvenção das empresas. E o que seria, né, dessas empresas se não tivesse a figura feminina dentro delas? Então, só para introduzir um pouco, né, esse trabalho, primeiramente, ele vem falando um pouco sobre o histórico da mulher no mercado de trabalho, vem contando, né, um pouco das suas dificuldades durante todo esse processo, né, desde lá da década de 70 até os dias de hoje. Fala também sobre a dualidade entre o trabalho e a família, ou seja, aquela constante disputa que nós mulheres encontramos, né, quando a gente trabalha fora e também tem que trabalhar em casa, né, no trabalho doméstico. O fato real, né, da execução de cargos semelhantes com remunerações diferenciadas que ainda existe, né, dentro das organizações, e os fenômenos sociais que impedem o avanço das mulheres nos cargos, como o teto de vidro que limita elas a avançarem, né, nos seus cargos de gestão, principalmente os cargos de prestígio dentro das organizações.
E isso tudo, né, eu estou falando de uma realidade que ela já existe e que existem outros estudos falando sobre isso. Então, por que esse estudo especificamente, né? A gente quis trazer à tona justamente o alcance das mulheres nesses cargos. Então, assim, na instituição que a gente resolveu pesquisar, que é o Unifeso, esse fenômeno é diferenciado. Então, por isso, nós escolhemos esse estudo de caso. Então, qual é o problema, né, de pesquisa que nós temos aqui? Qual o impacto da existência de um elevado número de mulheres na gestão de uma instituição de ensino superior privada? Então, assim, a gente vai começando a entender essa complexidade e entender o porquê que tipo de impacto isso pode gerar para uma instituição. A metodologia utilizada é uma metodologia de pesquisa aplicada, de um tipo de pesquisa qualitativa, de cunho fenomenológico, né, que estuda exatamente a realidade vivenciada por aquele grupo de pessoas, e um estudo de caso específico, que a gente está tratando de uma instituição de ensino superior. A fonte de dados é a própria instituição de ensino pesquisada, e o plano de amostragem foi aquele intencional, onde a gente escolhe a pessoa que quer fazer parte, né, e a pessoa também quer fazer parte desse tipo de pesquisa. O método de contato foram as entrevistas semi-estruturadas, né, elas foram feitas através de roteiros de questões. Foram 2 roteiros distintos, né, um para as gestoras, outros para os técnicos administrativos e os docentes. Então, a gente gravou essa entrevista em formato de áudio e, posteriormente, realizou a sua transcrição para que ela pudesse compor o corpo da pesquisa. Os sujeitos, como eu disse anteriormente, foram as gestoras, docentes e técnicos. Aqui eu falo um pouco da fundamentação teórica, né, o que eu encontrei. Dentro do trabalho, vocês vão poder ver com maior clareza e maior profundidade. A gente nem tem tempo hábil para isso. Mas aqui a gente trata um pouco de 3 tópicos importantes, né, que é a mulher e o mercado de trabalho. E aí a gente vai trazer o histórico, vai falar um pouco do levantamento de dados no Brasil, como que acontece a questão da escolaridade e diferenciação salarial. No segundo tópico, a gente fala sobre essa dualidade entre o trabalho e a família, como isso tem acontecido, as características das mulheres nessa gestão atual. E, posteriormente, a gente fala um pouco do nosso foco, né, de estudo, que é a gestão de instituições de ensino superior. Então, aqui a gente vai falar um pouco do estudo de caso, né, qual é essa instituição que a gente tanto está falando. Eu estou falando aqui do Centro Universitário Serra dos Órgãos. Ele é localizado em Teresópolis, região serrana, do estado do Rio de Janeiro. É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 20 de janeiro de 66 por um grupo de pessoas e instituições da sociedade teresopolitana. E ela iniciou com curso de graduação em medicina no ano de 1970. Enfim, aqui nós temos o campus sede da instituição, que eu acho bom, né, para as pessoas entenderem, né, do que a gente está falando. Aqui é o campus sede da instituição, o principal, que fica no alto. Aqui o campus Quinta do Paraíso. No próximo slide, nós temos aqui o ambulatório e o hospital de ensino. E o campus FESO ProArte, que atua na questão cultural. Então, a FESO atualmente atua principalmente no serviço assistencial, possui muitas atividades culturais e também atua, principalmente, né, no desenvolvimento científico e tecnológico nas diversas áreas de saúde, ciências humanas e sociais, tecnologias. Atualmente, a gente conta com 4.330 estudantes. Esse dado é de 2017. E atuando desde a educação infantil, né, no seu colégio, até a pós-graduação lato sensu. Continuando aqui, atualmente nós temos 1.771 funcionários. Desse quantitativo, né, nós temos atualmente 787 homens e 984 mulheres, e distribuídos nos cargos de gestão,
a gente tem 36% de homens e 64% de mulheres, e é o que a gente pode ver nesse gráfico aqui ao lado, a importância, né, a relevância da escolha por esse estudo. Então, eu vou falar um pouco assim, do resultado que a gente encontrou nesse processo. Primeiramente, essa pesquisa ela foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que é muito importante. As entrevistas foram realizadas em janeiro desse ano, de 2018. Essas entrevistas foram caracterizadas primeiramente como entrevistas piloto, né, porque a gente fez um teste para depois fazer a entrevista à Vera, vamos dizer assim. E foram selecionadas as pessoas nesse critério intencional. A gente escolheu a Diretoria de Educação em Distância, que é uma diretoria criada recentemente na instituição, e principalmente pelo fato dela já ter uma mulher que gerencia esse setor. A gente criou 2 roteiros de entrevistas, como eu tinha falado antes. Todas as entrevistas foram autorizadas pelo termo de consentimento livre e esclarecido das autoras, das entrevistadas. E foram gravadas em áudio, como eu havia dito anteriormente. Aqui nós temos um panorama, né, uma tabela com o perfil dos entrevistados dessa fase piloto. Foram 3 entrevistas realizadas, todas com funcionários do sexo feminino, com idades entre 34 até 52 anos. Todas com algum tipo de formação, né, umas já cursando doutorado, a outra da graduação, e todas elas compunham alguma parte do setor de educação à distância. E o tempo delas na IES entre 8 e 17 anos. Então, como eu disse anteriormente, a análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo e que se divide em 3 partes distintas. A primeira é justamente a gente organizar e realizar as entrevistas e poder transcrevê-las. A segunda é a gente explorar o material e encontrar nesse material, junto com o referencial teórico, as categorias de análise que a gente precisa. E depois a gente interpreta os dados que a gente conseguiu colher. Então, depois dessa descoberta, nós tivemos 7 categorias elencadas de acordo com o referencial teórico que a gente se embasou. A primeira delas foi o levantamento do perfil dos entrevistados, muito importante. A segunda, a dualidade entre trabalho e família. A terceira, o fenômeno social, teto de vidro. A quarta, a participação nas decisões estratégicas da instituição de ensino e nos conselhos de administração. A quinta categoria, características das mulheres na gestão. A sexta categoria, diferenciação salarial. E a última categoria, os impactos, né, efetivos na gestão. Então, o primeiro resultado que a gente encontrou é que faltavam fazer mais pesquisas, mais entrevistas, para a gente entender realmente o perfil dessas pessoas que a gente estava entrevistando. Então, a gente precisa realmente realizar mais resultados, ter mais entrevistas com todos os públicos, para poder efetivamente conseguir levantar esse perfil. Na segunda categoria, a gente já acredita que o fato das entrevistadas morarem no interior, né, do Estado, na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, já facilita elas nessa questão de qualidade de vida. E, por isso, a gente entendeu que elas desempenham melhor essa questão da dupla jornada. Então, é buscar o filho no trabalho e consegue estar em casa, acompanhar, né, o crescimento de seus filhos e, enfim, a vida doméstica, né? E, na terceira categoria, a gente viu o alto desconhecimento desse fenômeno teto de vidro, né, que limita as mulheres, principalmente, aos cargos de alta direção dentro das organizações, e que isso demonstra, né, uma invisibilidade importante dentro das organizações, que, por muitas vezes, pelo fato das entrevistadas não conhecerem o fenômeno, esse fenômeno pode, sim, estar acontecendo e elas não saberem, né, porque desconhecem. Na categoria 4, a gente destaca, né, o grande envolvimento dessas gestoras, das mulheres gestoras dessa organização, nos conselhos de administração, né, são conselhos colegiados, então, assim, elas conseguem depois capilarizar para todo o técnico administrativo, docente, na maioria dos casos, né, o conhecimento das decisões estratégicas que foram tomadas. Na categoria 5, a gente acredita, sim, que existem formas distintas de gestão
entre homens e mulheres. A gente não, né? As entrevistadas acreditam. E elas acreditam também que a forma de gerir feminina é mais sensível, mais cuidadosa, porém é competitiva. Na 6ª categoria, é preciso ainda uma busca no setor de recursos humanos dessa IES para ter mais clareza, principalmente para a comunidade interna, de como são seus critérios de remuneração, né? A gente está falando aqui da categoria de diferenciação salarial, muitas pessoas não sabem, né, não têm conhecimento, não é claro dentro da instituição, por isso a gente acha importante demonstrar, tornar claro os critérios de remuneração adotados pela instituição. E na última categoria, que é a chave, né, vamos dizer assim, do trabalho, a primeira coisa é que todas as entrevistadas destacaram que é positivo ter uma adoção predominante de mulheres, a instituição tem avançado e isso é um resultado, né, do árduo trabalho das gestoras que hoje lá estão. E eles pedem também que a gente continue pesquisando, pesquise na região para saber se isso é só local, né, se só acontece no Unifes, em Teresópolis, ou se essa situação acontece na região serrana, ou, enfim, no entorno ali na loco regional, né? Então, já para concluir, esse trabalho é um trabalho que eu fiz junto à minha orientadora e à minha equipe de pesquisa para a qualificação do meu projeto de trabalho final do mestrado de gestão e estratégia que eu faço lá na UFRJ, da Rural, em Seropédica. Ele conta também com o plano de iniciação científica e pesquisa do Unifeso. Então, o Unifeso também patrocina a nossa pesquisa, com 2 estudantes bolsistas do curso de graduação em administração e mais 2 estudantes bolsistas do programa Jovens Talentos da FAPERJ, que também ajudam muito e que, infelizmente, não puderam estar nesse trabalho especificamente. Importante, assim, que eu concluo, né, é criar essa discussão, é trazer essa discussão para essas gestoras. Assim, foi muito gratificante poder ter essa troca. As pessoas também se sensibilizaram no sentido, realmente, tem muitas gestoras, mas por quê? Né, o que acontece aqui? O que muda? O que é diferente aqui na minha instituição que não é lá? Então, assim, eu achei isso muito interessante, a gente começar a criar essa discussão dentro da própria IES, ela começar a se ver nesse papel de empoderamento feminino, né? Por que está dessa forma. Me chamou a atenção também a grande mobilização dos órgãos do governo, né? Assim, existem muitos ONU Mulheres, né? Vários órgãos que, quando a gente foi fazer a pesquisa de levantamento no Brasil, assim, chamou a atenção o fato de várias instituições governamentais ou não governamentais que chamam a atenção para essa questão do empoderamento feminino. E, principalmente, o fato de não ter estudos nessa área, principalmente em instituições de ensino superior. E aí eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao meu mestrado, que me oportunizou a criar esse trabalho e, enfim, construir esse trabalho. Espero dar continuidade, né? A gente, como eu falei, a gente só está na fase piloto, né, desse trabalho, então ele tem muito caminho ainda para andar, muitas entrevistas para fazer, muitos artigos para publicar. A Unifeso, que patrocina a gente na questão da bolsa de incentivo, a FAPERJ também, que conta com os estudantes, e, é claro, né, o CRA, que proporcionou essa 5ª mostra, onde a gente pode mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente tem feito. Muito obrigada a todos. Espero que tenham compreendido um pouco melhor do que foi o trabalho para mim e fiquem à vontade. Obrigada. Gostaríamos de mencionar honrosamente a presença da administradora Yara Resina, também Elioneide Venâncio, que são conselheiras aqui na nossa casa, no CRA-RJ. Dando sequência, por motivos de força maior, os vencedores em 2º lugar da 5ª Mostra Científica de Administração não puderam vir a este evento de apresentação de seus artigos. São eles Fabrício Meller da Silva, Roselis Mazuchetti e Dálcio Roberto dos Reis, com o tema O Negócio do Consumo Colaborativo Desenvolvido por meio da metodologia Canvas. Sendo assim, convidamos ao palco a primeira colocada, a administradora Vanilda Rocha Neto Filha, que realizou o trabalho em parceria com o administrador Alessandro Bum Bergamaschi, que não pôde estar presente ao evento para a apresentação do artigo Home Office,
Solução para aumento de produtividade na administração pública brasileira, a experiência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Por gentileza. Bom, como ele falou, né, o trabalho foi em cima dessa forma de gestão que nós adotamos, que foi o home office lá no INPI. Então, home office, solução para aumento de produtividade na administração pública brasileira, a experiência do INPI. Eu vou falar um pouquinho sobre o INPI, que muita gente não sabe o que é o INPI. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é o MDIC. Foi criado em 1970, na época até que foi implantado lá o da Carla, lá, né? Foi em 1970. Principal atribuição do INPI é executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial. Ou seja, o INPI ele é responsável pela gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade industrial e intelectual. Talvez ainda esteja meio incompreensível. Então, para dar um exemplo para vocês, o INPI ele é responsável pela concessão de patente de invenção e de modelo de utilidade e também pelo registro de marcas e desenho industrial. E, considerando a relevância no contexto das políticas industrial e inovação do INPI, é muito importante que o INPI seja eficiente e ágil. Muito importante para poder conceder as patentes e o registro de marcas, porque é feito exames para poder conceder as patentes e o registro de marcas. Mas, como dizem por aí, só que não. Ele não é eficiente e não é ágil. E qual é o grande problema do INPI? É o backlog. Aí vocês vão me perguntar, o que é backlog? Eu vou explicar. O backlog, na verdade, é a fila de pedidos de patentes e de marcas pendentes de exame. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês terem noção do tempo que leva, né, para a concessão, com relação a marcas e patentes. Com relação a marcas, na época que nós fizemos o artigo, foi em 2017, foi no ano passado. Então, nós levantamos esses dados aqui, eram o que nós tínhamos. O estoque de pedidos de marcas, no final de 2016, era de 421.941 pedidos em estoque. E isso gerava o quê? Um tempo médio para concessão de 4 anos. Quer dizer, você vinha com sua marca, né, você abria a sua empresa, você gostaria de proteger a marca, né, o nome da sua empresa, mas leva, quer dizer, não, já melhorou um pouquinho, 4 anos. E com relação a patentes, o estoque de pedidos em setembro de 2017 era de 230.689, o que gerava um tempo médio para concessão de 10,2 anos. Quer dizer, você inventa alguma coisa, você chega lá no INPI, e isso é a partir da data do depósito. O que quer dizer isso? Quando você dá entrada na sua documentação e paga, né? Quando você paga para examinar o seu pedido. Agora, quando você passa para... Enfim, aqui também com relação à patente, a gente colocou aqui, seria a partir do pedido de exame. O anterior é a partir da data do depósito. Entre a data do depósito e a data do pedido de exame, são 36 meses que você pode aguardar para pedir para fazer o exame. Dentro desses 36 meses, você fica protegido,
ninguém pode fazer nada com a sua patente, né? com a sua invenção. Você fica protegido. Então, normalmente, a pessoa deixa o máximo, os 36 meses, porque ele está protegido, mas ninguém está sabendo o que é a sua invenção. Né? Mas, lá para o final dos 36 meses, é que, normalmente, a pessoa pede para fazer o pedido do exame. E, aí, a partir do pedido de exame, são 7 anos que o Brasil leva. Né? Ou seja, se a gente vir, são esses 7 anos... com mais aqueles 36 meses, dão exatamente aqueles 10 anos que estão ali, ó, tá? 10,2. Para comparar um pouquinho com alguns países, a Índia, a gente tem que pegar sempre o piorzinho também, né? Tem que ter 6. Agora, daqui para baixo, aí já complica, né? O México são 0,3 ano, né? E por aí vai. Canadá, que é um país grande também, né? 1,3. E aí vai, Austrália 0,6, Nova Zelândia 0,1. Então, o que acontece? A gente precisava, vocês sabem que a administração pública é meio complicada, a gente não não pode contratar as pessoas assim, tem que fazer concurso público. Para fazer o concurso público, você tem que pedir autorização para o Ministério. Isso tudo demora demais. Nós estamos precisando de servidores, não conseguimos fazer concurso. Não é igual à iniciativa privada. Na iniciativa privada, você dá bônus, dá participação nos lucros, dá prêmio. Na administração pública, você não consegue fazer isso. Então, nós tínhamos que conseguir alguma coisa mais inovadora, diferente, para aumentar a eficiência dos servidores, né? Porque a gente não tem como motivá-los. Então, qual era a necessidade? Aumento da eficiência, objetivando a redução do backlog. O que fazer? Buscar novas práticas de gestão adotadas na administração pública. E aí nós encontramos o teletrabalho. E aí nós resolvemos implementar na modalidade home office. As pessoas foram para casa e direto, ficam a semana toda, o tempo todo lá. Eles só vão no NPI caso a chefia convoque, alguma coisa assim. Mas eles ficam direto em casa. Aqui algumas curiosidades, né, a respeito de teletrabalho. 68% é o percentual de empresas que praticam, na época que nós fizemos o artigo, que praticam teletrabalho no Brasil em suas diferentes modalidades. Home office, teletrabalho em telecentros comunitários ou locais, telecentros satélites e por aí vai. Entre 2014 e 2016, aumento de 50% no número de empresas que estavam implantando a prática. 15% de aumento no número de empresas que estavam estudando a implantação da prática. E 28% de aumento na formalização da prática. Vocês veem que um percentual é muito baixo, porque, com relação aos Estados Unidos e Canadá, eles com 85%, França e Alemanha com 77%. Objetivos do projeto. Então, nós resolvemos implantar uma experiência piloto do trabalho remoto, de 6 meses inicialmente. A primeira fase durou 6 meses e, seria para avaliar o potencial de aumento da produtividade dos servidores, valorizar e reconhecer o alcance de desempenho diferenciado pelos servidores e contribuir para a qualidade de vida do quadro funcional. Então, a primeira fase foi de agosto de 2016 a janeiro de 2017. Nessa primeira fase, eram 35 servidores, sem exigência nenhuma de aumento de produção. A gente mandou o pessoal para casa para saber o que ia acontecer, né? Se ia melhorar alguma coisa, aumentar a produtividade, como seria. Após 6 meses... E aqui, depois desses 6 meses, nós verificamos que, em média, eles aumentaram a produção em 44% acima
da meta contratada. Aqui, após 9 meses, em maio de 2017, nós já tínhamos 110 servidores em trabalho remoto. Quando eles foram, quer dizer, os 35 continuaram e foram mais alguns para completar esses 110 aí sim, já com exigência de 30% acima das metas contratadas. Por quê? Eles já tinham feito 44% acima. Então, a administração achou razoável exigir 30% acima. Alguns resultados. Aqui vão ter resultados na produção, com relação à tecnologia da informação e também sobre qualidade de vida. Resultados da produção. Aqui, aquilo que eu falei, eles fizeram sem exigência nenhuma, os 35 servidores, na verdade, no final eram 33, que 2 desistiram, 44% acima da meta contratada. Bom, aí com esse resultado, eu trouxe aqui para vocês aquela mesma tabelinha que estava lá, dos 421 referente a marcas, né? No final de 2016, quase 422 mil, tempo médio para concessão, 4 anos. Aí eu trouxe aqui em julho, que nós conseguimos esses dados agora no mês de julho de 2018, 264.123 em estoque e caiu para 1,58, 1 ano e meio, com relação a marcas. Patentes é um exame muito complexo, é muito diferente do exame de marcas, né, em termos de capacitação, de tudo. O examinador tem que fazer muita pesquisa, tem que ler muito, é bastante complexo o exame. Mas, mesmo assim, deu uma caidinha. Dos 10,2 anos, passou para 10,08. É uma queda. Tá? Para as patentes, é uma queda. É lógico que está havendo outro tipo de iniciativas, outros tipos de iniciativas. Mas a gente tem certeza que o trabalho remoto ajudou e muito a aumentar a eficiência dos servidores. Com relação à qualidade da infraestrutura de TI, houve algumas reclamações. Estável, essa parte mais escura aqui, ou seja, a conexão entre o NPI e a casa deles, o computador, na casa, né? Alguns falaram que ficou estável, esse mais clarinho aqui. Aqui, realmente, em setembro, houve um problema. Mas, mesmo com essa falta de estabilidade, o impacto na produção, se vocês virem aqui, ó, foi praticamente nenhum ou baixo. Então, não afetou a produção, muito pelo contrário, eles foram para 56% acima da meta contratada. Com relação à melhora da qualidade de vida, tanto na TI quanto na qualidade de vida, nós encaminhamos questionários para eles responderem, né? Para a gente saber a infraestrutura de TI, como estava, e com relação à qualidade de vida. E 100% deles falou que estavam muito felizes. Eles estavam muito felizes porque alguns servidores, por exemplo, eles tinham filhos que eles colocavam expediente integral na escola, passaram a botar meu expediente, um vai buscar, vai pegar, né? Vai levar. E teve gente que ia se aposentar, não se aposentou porque passou a trabalhar em casa. Então, tem vários casos aí. Aí, fatores favoráveis do trabalho remoto. Flexibilidade e autonomia na organização de tarefas, com períodos do dia que se sente mais produtivo. Eliminação do tempo de deslocamento, residência-trabalho, menos estresse, mais segurança e economia com combustível e passagem. Tranquilidade no ambiente para desenvolver suas atividades, melhor concentração, mais foco, mais desempenho. Mais tempo dedicado à família, melhoria na qualidade de vida, saúde física, mental, bem-estar, qualidade no sono, alimentação, isso tudo foram respostas deles, né, dos servidores que estão em trabalho remoto.
tempo para atividade física e outras atividades de interesse, mobiliário mais adequado às necessidades, ambiente mais confortável. Muitos fizeram realmente um escritório em casa para poder trabalhar, né? Mas nem tudo são flores, né? Temos nossos probleminhas também. Então, fatores a serem melhorados no trabalho remoto. Aqui são fatores que eles expressaram na época que nós fizemos o artigo. Já não está tanto assim, não, tá? Já melhorou aí. Algumas coisas não ficaram tão boas, mas aqui, por exemplo, aprimoramento dos canais de comunicação institucional de modo a facilitar que as demandas dos servidores em atividade remota sejam atendidas com presteza. Eles estavam há pouco tempo em casa, então ficam meio, né, desnorteados, aí ficavam reclamando de algumas coisas, hoje em dia já estão mais calminhos. Melhoria no suporte de TI, queda frequente da VPN e dificuldade de upload de documentos. VPN, na verdade, é o link entre o INPI e o computador deles em casa. É questão de segurança mesmo, né? E a maior parte desse problema, na verdade, é a operadora deles em casa, porque você contrata, todos nós aqui, às vezes, a gente contrata 10 GB e o que a operadora dá para a gente são 5. Né? E isso dava muito problema. Eles estavam achando que era no link do INPI, mas não era, não. Era com as operadoras mesmo. Eles tinham que ligar para as operadoras, viam que realmente estava menos, enfim. Normatização clara sobre direitos e deveres dos servidores inseridos nesta modalidade de trabalho. Disciplina, isso aqui eles também falaram, que eles precisavam ter mais disciplina e administrar melhor o tempo de lazer e de trabalho e a família estar mais consciente do período que está trabalhando. E maior contato com a chefia e os colegas de trabalho. Isso aqui realmente é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E com relação... a segunda fase, na verdade, terminou agora em maio de 2018. Então, nós pudemos ver, levantar os resultados. Em função disso, eu trouxe os nossos desafios, não trouxe os resultados, mas eu trouxe os nossos desafios que a gente vai ter pela frente, que nós vamos criar, nós já estamos fazendo a terceira fase do trabalho remoto, com algumas alterações, não vamos abrir mais vaga, que nós já estamos com 216 servidores, quer dizer, 20% mais ou menos. Então, agora a gente tem que dar uma seguradinha e começar a atacar os problemas. Os nossos desafios principais seriam esses aqui. Qualidade da produção. Como mensurar e mitigar o risco da perda de qualidade do exame técnico? Já existem alguns chefes que já começaram a perceber que a qualidade deu uma caidinha. Então, é uma coisa que nós vamos ter de trabalhar. Isso foi agora, né? Não é referente à época que a gente fez o artigo, não. São resultados recentes. Vínculo institucional. Como mitigar o risco da perda de identidade institucional? Como aumentar a comunicação e a proximidade com os chefes? Isso é uma coisa, você como psicóloga sabe, né? A pessoa pode perder essa identidade institucional, o que não é muito bom. Então, nós estamos trabalhando nisso também, com as psicólogas lá, né, para ver o que pode ser feito. Capacitação. Como garantir a capacitação permanente dos servidores em trabalho remoto? Como promover a troca de experiências com os servidores na sede? Isso também é muito importante, né? E, finalmente, infraestrutura de TI, como melhorar a conexão com os sistemas corporativos, que são sistemas lá internos, que também a TI já está trabalhando em cima disso, a coisa já está fluindo. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Se tiverem alguma pergunta, se não tiverem também, tá tudo ok. Então é isso. Obrigada. Pois não. Tá. Boa noite, meu nome é Alisson, administrador também. Eu tenho uma pergunta. Dentre imaginar a transição do projeto do trabalho em escritório para o home office,
vocês consideraram algum treinamento para que a rotina de casa, né, que foi uma das coisas que eles colocaram como problema, e a gente se imagina às vezes em casa, né, estando lá trabalhando, aí alguém te traz uma nova tarefa ou a família atrapalha. Houve algum treinamento ou alguma questão no projeto tratada assim? Ou não isso houve. Como desafio? Não houve. Não houve treinamento, não. Nós fizemos umas reuniões lá com as chefias, fizemos com o pessoal que ia para lá, mas não houve especificamente um treinamento, não. Houve assim, algumas 2 ou 3 reuniões, porque, na verdade, foi uma experiência piloto. Nós mesmos estávamos nos testando, né? Quem ficou estava testando, a alta administração também estava testando. Então, foi uma experiência piloto para todos, para os que foram e os que ficaram. Então, agora que nós estamos sentindo os probleminhas, né, que são contornáveis, a gente já percebeu, pesquisou em outros órgãos, aí, que é uma coisa que acontece mesmo, principalmente essa falta de pertencimento, né? Mas nós não fizemos nenhum, até porque nós também não sabíamos o que fazer, né? Foi assim, vamos ver o que dá. E é uma forma nova de gestão, né? A gente precisava realmente incentivar os servidores, e foi uma forma de gestão que a gente decidiu implementar, e, em termos de produção, está dando certo. Agora falta a qualidade de vida. Né? Nada. Ok? Agradecemos, então, e parabenizamos as brilhantes exposições pelas vencedoras na 5ª Mostra Científica de Administração do CRA-RJ. E lembramos que as apresentações ficam disponíveis já no nosso Facebook e depois na Rádio ADM RJ e na CRA-RJ Play. O nosso muito obrigado aos presentes, às presentes e também aos nossos internautas pela participação neste evento. Tenham todos uma boa noite.